Olá para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui na programação do canal 26 UHF, principalmente para você que também acompanha a nossa programação através do nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência, estamos começando o nosso Papo Livre. Eu sou Jair Italiani, aqui comigo eu trago o pastor Jorge de Carvalho, ele que é presidente do COPAIN, que é o Conselho de Pastores de Indaiatuba. E nós vamos conhecer um pouquinho mais essa associação dos pastores daqui. Pastor Jorge, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo no programa. E eu gostaria de começar justamente perguntando o que exatamente é esse Conselho de Pastores e como ele funciona. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande poder estar aqui neste programa e poder expressar um pouco, falar um pouco sobre o Conselho de Pastores. A gente sabe que um conselho é importante em todo segmento e não seria diferente nas autoridades eclesiásticas, que é os pastores, também a gente tem um conselho. Esse conselho nasceu com a finalidade, Jair, de promover a unidade. Né? Tem 20 anos, né? Tem 20 anos. Ele ficou um bom tempo parado, né? E depois nós damos continuidade, nós fizemos uma diretoria novamente, vamos reativar o Conselho de Pastores, agora com uma roupagem nova, com uma finalidade de trazer os pastores que estão chegando na cidade, né, para estar mais junto. De repente o pastor chega na cidade, ele não sabe, não tem conhecimento. Então o Conselho de Pastores, vendo essa necessidade, nós criamos e formamos um café. Esse café mensal, né, ele é a porta aberta para essa integração desse pastor. Legal. E aí, o que exatamente? Bom, é feita essa reunião. E o senhor estava me dizendo que uma coisa interessante justamente é que dentro desse conselho não existe a igreja A, B ou C. Na verdade, existe uma congregação de evangélicos. É isso? Sem rótulos. Isso, sem a placa. Porque assim, quando esse conselho ele surgiu, lá no início, deu um problema sério. Porque a pessoa que começou, ele estava com uma visão muito distorcida do que é um conselho. Ele não buscou informação, como funciona um conselho. Né? E aí teve alguns problemas, alguns pastores de igrejas pequenas, eles ficaram inibidos de participar do Conselho de Pastores pela maneira com que o presidente, na época, tinha essa visão. Administrou. Aí quando nós reativamos o Conselho de Pastores, eu fui em São Paulo, né, que é o Conselho Nacional, que era pastoreado, que era presidiado pelo pastor Jabes de Alencar, né, um pastor realmente de um conceito muito grande, que é o Conselho de São Paulo. Eu fui lá, busquei informação, vi como que funciona, liguei o conselho daqui de Indaiatuba com o conselho, nós fomos diplomados, ele deu um diploma para nós, um certificado, reconhecendo o conselho, como que funciona, como que você recebe um pastor. Nós demos uma roupagem nova, exatamente para facilitar a chegada deste pastor. Respondendo a sua pergunta, o que acontece? O Conselho de Pastores, ele não tem uma placa denominacional. Certo. Que isso é um problema sério. Todos nós temos aquele lado de vaidade, né? De sempre puxar a sardinha para o lado, porque a minha denominação é isso. Então, no Conselho de Pastores, isso fica de lado. E aí, a gente tem problema com alguns líderes, que eles não gostam de obedecer, eles gostam de mandar. Então, é um problema sério. Em todos os lugares, muito cacique, né? Aí começa a ter muito cacique. E aí, o que acontece? Quando o cara chega no Conselho de Pastores, se lá ele era o líder, aqui ele vai ser mais um. E isso, às vezes, não agrada as pessoas. Entendi. Isso é um problema sério. Mas a gente está aí conseguindo, né, driblar essas dificuldades e fazer um O ser humano, ele é aquele... como nós falamos aqui, eu tenho um amigo que costuma dizer que toda organização, por mais perfeita que ela seja na hora da concepção, na formação, quando você insere o elemento humano, ele passa a ser uma instituição falha pela própria falha do ser humano, né? E administrar ser humano não é fácil. Não é fácil. Principalmente líderes, né? Pessoas que têm a sua decisão própria, que tem autonomia, né? Que pensa, que age, que faz. E aí, de repente, o cara fica... Infelizmente, né? Infelizmente. Eu digo infelizmente porque a nossa missão como pastores, isso não deveria acontecer. Infelizmente. Somos seres humanos? Somos passivos de erros? Somos. Erramos? Sim. Mas, poxa, a unidade... É um produto do céu que nós pregamos, nós lidamos com isso. Jesus falou sobre a unidade. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, gente, unidade não é uniformidade. Não é vestir uniforme nas pessoas. Eu posso caminhar com você pensando diferente. Claro. Então, este pensamento a gente procura trazer para os líderes. Gente,
É possível a gente estar junto, é possível a gente estar unido, mesmo pensando diferentes. Né? Eu acho que a grande sacada do ser humano é que ele consegue ter essa visão que o senhor está tendo aí agora, de perceber a diferença e conviver, porque a palavra é conviver na diferença. Exatamente. Né? Não é viver a diferença, mas conviver na diferença. A gente tem uma expressão que a gente diz, é a unidade na adversidade. Sim. É você pensar diferente. Aliás, isso é legal, porque Deus fez o homem para ter esse contato um com o outro, né? Não é para ficar isolado. Porque o Jair não pensa igualzinho eu não quero mais conversa com ele. Não, de repente a sua maneira de pensar diferente vai, muitas vezes, completar alguma coisa na minha vida. Eu preciso ter essa conscientização. E às vezes, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, nós estávamos trocando uma ideia e ela foi muito contumaz numa crítica que ela fez ali. E eu achei até que a crítica foi de uma forma para desconstruir, sabe? Mas aí depois eu pensei comigo, né? Falei, bom, deixa eu observar se essa crítica que ela fez tem cabimento. E aí eu parei e pensei, falei, na verdade, a crítica, o que foi criticado tinha cabimento, né? A forma, muitas vezes, como a gente faz essa crítica, a palavra como ela é usada, que tem uma força que às vezes desagrega. Mas se a gente conseguir ter essa noção de perceber, falar, não, pera um pouquinho, deixa eu ver se é isso mesmo. É essa força que a visão contrária do outro muitas vezes nos traz e faz a gente pensar. Você quer ver uma coisa? O casamento. O casamento. Existe uma palavra, quando a gente vai realizar um casamento, a gente fala, portanto, não será mais dois, mas um só. Agora, esse ele não acontece num passo de mágica. Não, ele não acontece. É a convivência. Você vai casar, você vai se unir com uma pessoa que você não conhece, que nunca vai ser parente. É interessante isso. É verdade. Porque tudo que é ex não é parente. Não é parente. Né? É parente. Então, e você aprende a conviver com isso, a respeitar, olhar para a pessoa, saber como que ela pensa. E muitas vezes diferente. Então, essa unidade é importante. A gente pregou a isso, a gente tenta viver essa verdade de unidade. E no Conselho de Pastores não é diferente. A gente tem pastores que têm uma liturgia de culto diferente daquela que eu faço na minha igreja, mas quando a gente chega no conselho, a gente tenta deixar isso de lado. Vamos deixar essas diferenças, sua maneira de fazer, e aqui nós vamos pensar na unidade, no conselho. Vamos chegar, vamos trazer para perto aquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade de conviver. É verdade. Infelizmente. Pastor, quantos pastores mais ou menos tem na cidade? Entre os que fazem parte do conselho e os que não fazem parte. O senhor tem ideia? Olha, Jair, é complicado. Essa é uma pergunta difícil, porque cada dia, rapaz, surge uma igreja na cidade. É verdade. Olha né? isso. Cada dia, esses dias até eu passei com a minha esposa de carro, ela falou assim, ali uma igreja, eu não conhecia, eu não sabia. Então, por isso a importância desse conselho, da gente divulgar esse conselho trabalho, de pastores. Falar, gente, existe um conselho, vem então. Eu estava conversando, antes da gente entrar para gravar, que acontece? Tem muitas igrejas. Não dá para a gente falar. Eu já tive no café de pastores 40 igrejas participando do café. Puxa vida. Né? No outro café, 10, outro 15. Tá. Então não dá para a gente falar, mas tem muitas igrejas. Eu quero aqui até me comprometer com você de fazer um novo levantamento. Que bom. E depois trazer aqui. Claro, é uma informação interessante, porque a gente não tem ideia. E é interessante a gente saber, até porque quem trabalha. Porque o pastor também contou uma coisa aqui que é muito importante. Independente da bandeira que se levante, aí da denominação da igreja, o conselho tem uma função social também. E tem trabalhado muito isso, essa questão social. E aí eu pergunto, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, pastor, como é que o senhor avalia essa questão das drogas, que eu acho que tem sido o grande problema hoje da humanidade? E o Brasil, nós estamos num lugar privilegiado para os traficantes, para até a condição social do país leva à expansão dessa atividade. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor vê um trabalho pastoral nessa questão? Então, já é uma pergunta muito interessante, porque é um contexto que não tem como, todos nós estamos vivendo. As drogas, infelizmente, ela invadiu, né, tanto os lares de pessoas humildes,
como de pessoas realmente abastadas, que vivem numa situação de conforto. Eu lembro que eu fiz um curso na DENARC, né, o pessoal que veio trazer, e um delegado ele falou que, infelizmente, hoje está difícil você combater isso. Segunda-feira passada eu levei uma pessoa em Hortolândia. Segunda-feira, uma pessoa, assistente social da prefeitura, ligou para mim e falou que esse rapaz queria me ver, queria conversar comigo. É uma pessoa que já frequentou uma igreja, teve uma caída, voltou, estava dormindo na rua, estava numa situação complicada de crack. E aí ele falou assim, eu quero ajuda. E eu coloquei no carro, meu carro, e levei ele em Hortolândia, internei. Está lá, já faz uns quase 15 dias que ele está internado. Então, eu tenho conversado muito com o prefeito na cidade, há uma preocupação, quero até aqui falar uma verdade, que há uma preocupação, realmente eles estão trabalhando seriamente, e a igreja já faz um trabalho assim há muito tempo. Eu, por exemplo, estou instalado numa região que é Vila Furlan ali, tem bastante pessoas que são usuários, e a gente estende a mão, a igreja faz um trabalho excepcional nesta área. Mas parece que dá aquela, eu acredito que deve dar aquela sensação de gotinha no oceano, né? Porque é complicado. Cresce cada vez mais. E outra, o trabalho de base, Jair. Infelizmente hoje, a demanda de trabalho, aquela coisa de a pessoa querer crescer, melhorar de vida, ele deixa às vezes o seu filho. A gente tem falado muito na igreja sobre isso aí. Gente, procura, você vai perder um pouquinho? Sim, mas você vai ganhar aqui. Eu lembro uma vez de um jornalista, de um conceito muito importante em Minas Gerais, que ele falou uma coisa, ele falou assim, olha, eu vivia nos estúdios, fazendo tudo, consegui aumentar o meu patrimônio. Ele dizia, consegui aumentar meu patrimônio, mas eu tive perdas que nunca mais eu terei novamente. Eu perdi dois filhos, um para as drogas e outro para a prostituição. Caraca. Um morreu. Ele falou assim, eu daria tudo para ter novamente meu filho. Então o tempo é um fator muito importante que muitos pais têm perdido a oportunidade de estar com seu filho, de dar atenção ao seu filho, e de repente quando ele olha, já era. Então tem que redobrar a vigilância nesse sentido também, muito importante. É verdade. Pastor Jorge, muito obrigado pela participação, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer conhecer também um pouco do trabalho do Conselho de Pastores de Indaiatuba. E o senhor, por favor, fica aqui já as portas abertas para que use o nosso canal também para auxiliar o seu trabalho, o trabalho do Conselho, na conscientização dessa união pelo bem da nossa sociedade, pelo bem da comunidade. Jair, eu quero agradecer essa oportunidade, foi um prazer ter te conhecido, e eu tenho certeza que esta porta aberta vai ser de bênção, tem sido de bênção. O meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, assim essa seja. emissora, abençoando os funcionários, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos. Eu quero que todos saibam que o Conselho de Pastores existe para promover a unidade entre o povo de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouco eu tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.